Pai aqui, levanta a mãe, a mão. A mãe não, você vai só a mão. Quem tem porção dobrada de ser pai aqui? É avô. Eu. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fernando ali também, pai. Glória a Deus. Pai do Jonathan tá ali também, Cidinho. Sila também. Hoje Edu também está aí, a glória do Senhor. Quem tem mais essa conhecida hoje está lindo. Eu não vou poupar palavras, está lindo. Do brechó. Brechó não. Algumas peças. Rafael também, Paulão. Miera. Miera, por que sentas longe? Sentares ali, por favor. Estou brincando, pode ficar à vontade, meu amor, fica à vontade. Eu gosto muito de você. Mônica está ali também, filha, aqui. Sentindo falta do Marcelo ali, tem um buraco ali que era Silvana. Hoje é dia dos pais, né? A nossa igreja tem muitos anos que não tem nada para os pais, né? A gente está ficando meio invejoso, porque no dia das mães tem coisa linda para Dedéu, que o pai não leva nada, hein? Os 3 anos que a gente só toma na cabeça. Né? É que o homem não liga para essas coisas assim muito, né? Liga assim, gente. Hoje os homens dessa geração ligam, eles querem ser homenageados também. Esse valor é tão bom. Por isso mesmo que ninguém tenha preparado, eu preparei algo para vocês essa noite. Eu, a Tequinha também preparamos alguma coisa para os papais aqui também. Bem, queria muito que todos pudessem ter preparado aqui. Todos vocês, somente os filhos, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Bem, queridos, eu queria que vocês abrissem comigo Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias, eu sei que todos conhecem Malaquias 3:10, mas vamos ver o 4, 5 e 6. Preci é uma das pessoas que está na aula de batismo. Então, se você quer fazer aula de batismo com o auxílio, Espírito do auxílio, você pode procurar ele, vai ter um parceiro aí também na aula. Cadê a gente? Pode estar na escolinha? Quem achou, diga amém? Vamos então ler. Eis que eu enviarei, ou vos enviarei, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós vivemos uma época, Deus amado, que há poucas conversões de pais a filhos e há poucas conversões de filhos a pais. Mas nós, como igreja, Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Eu fiz a minha parte, estudei, li, mas isso não tem nenhuma eficácia se o Teu Espírito não for à frente. Se o Teu Espírito não usar essa palavra, Deus, para esmiuçar a penha. Se o Teu Espírito não usar essa palavra, Deus, para adentrar o mais profundo dos corações. Porque sem o Espírito Santo de Deus é só um livro que qualquer um pode ler. Mas quando Tu decides usar a palavra dessas escrituras, Senhor, é poder de Deus. Quando Tu usas a palavra que o homem prega, Senhor, ela penetra, Senhor amado, no mais profundo de nossas almas. E é isso que nós desejamos aqui, Senhor. Não viemos aqui, Pai, para promover eloquência ou para fazer simplesmente uma comemoração, mas para o Teu Espírito falar com cada um de nós, pais, filhos, esposos e esposas. O Teu Espírito esteja aqui, Senhor, trabalhando, obrando sobre nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema dessa noite é Pai, fabricante ou proprietário.
Diga assim, pergunta ao irmão: pai, fabricante ou proprietário? Queridos, nós estamos vivendo assim dias que cobram muito de nós. O dia tem cobrado muito nas nossas vidas. Creio que cada um de nós temos pouco tempo, às vezes, para passar com a família. Muitos de vocês pegam 8 horas da manhã, chegam às 6 em casa, 7, naquele trânsito terrível. E muitas vezes não tem tempo para sentar com o filho, com a filha, muitos com a esposa. Até mesmo as mulheres hoje estão trabalhando fora, não? O cansaço não permite sentar e às vezes jogar a conversa fora, procurar saber como foi o dia, porque quando você chega em casa tem coisas para fazer, tem mais coisas para fazer, tem outras coisas para fazer. Esse texto diz que o Senhor enviaria Elias, numa personificação futura em João, porque ele vinha no mesmo espírito que Elias. E ele estaria pregoando essa entrega, essa conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e é o que nós temos que apregoar até os dias de hoje também, porque se faz necessário para que o Senhor não amaldiçoasse a terra, a minha casa, meu ambiente. Porque muitos nos anos 80, 90, se falou de maldições hereditárias e blá blá blá, mas a maldição ela vem, não é hereditária. Quem causa maldição muitas vezes é a falta de conversão mútua de um ao outro. Nós muitas vezes cavamos as nossas pseudo-maldições. E querido, esse texto, ele nos remete a uma história que nos leva a segundo livro de Samuel, do capítulo 13 ao capítulo 19. Não precisa nem vocês lerem, porque do 13 a 19, se eu ler aqui, são bastante capítulos. Mas vocês conhecem a história. Nós sabemos que Davi foi um excelente rei. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque sabia dar respostas certas, de sinceridade, de quebrantamento ao Senhor. Porque Deus não busca homens perfeitos. Ele se mostra perfeito para nos mostrar que não somos perfeitos. E a lei foi escrita para isso, para que nós olhássemos para ela e tentássemos segui-la e víssemos que por ela não tem salvação, só por meio de alguém que viesse cumprir no nosso lugar e se entregasse por nós. E esse caminho não é humano, esse caminho é divino. E esse texto mostra que em certo momento na vida de Davi acontece um drama, uma situação triste, uma coisa horrível, que é quando um dos seus filhos começa a sentir desejo pela própria irmã. Amnon começa a sentir pela sua meia-irmã Tamar, porque Davi teve filhos em Hebron, depois ele teve filhos em Jerusalém. E ele começa, Amnon nasce em Hebron, e ele começa então a sentir desejo pela sua meia-irmã Tamar, até que um dia ele, junto com um amigo que lhe dá conselho, olha, peça ao rei para que Tamar faça um bolo cozido e traga para você, finja-se doente. Quando ela estiver aí, você então vai estuprar. E é isso que ela não faz. Só que depois de estuprá-la, ele diz o texto que a aversão dele é maior por ela, a aversão, do que a atração que ele tinha antes. Ele a despede, ela diz: olha, não faça isso, porque isso é uma vergonha, pior será o que você fará agora do que você fez comigo. Porque as virgens usavam as túnicas com roupas longas naquela época, e ela então tira aquela túnica e ela
vai chorando pelo caminho. E Absalão, filho formoso, homem belo de Davi, filho belo de Davi, ele é irmão de Tamar, ele leva Tamar para sua casa e ele fica 2 anos ali. Só que Davi era um homem de ação, era um homem que guerreou muito, era um cara que conquistou muito, era um cara que despachava todos os dias, era um homem cheio de atribuições, era um homem que tinha muitas responsabilidades, era um homem que ia à guerra também. Ele era um homem de ação, mas Davi não sabia dar resposta, ele não reagia muitas vezes à situação que acontecia dentro da sua casa. E hoje, irmãos, nós vemos isso acontecer de montão dentro da nossa família. Homens que são conquistadores lá fora, homens que são exemplos de empresários, homens que são exemplos de patrões, de funcionários, mas que dentro de casa não conseguem dar respostas, não conseguem reagir, não conseguem trazer a paz para dentro da sua casa. E Absalão fica durante 2 anos junto com Tamar, e esses 2 anos, Davi, em momento nenhum, vai lá conversar com a sua filha Tamar, vai aconselhá-la, vai saber como ela estava, vai perguntar como ela estava passando. Davi sabia, que todos sabiam de Israel, da intenção de Absalão. E ele também não vai conversar com o filho, ele não senta e diz: olha, seu irmão errou, mas não é necessário você errar também. Seu irmão falhou, mas não é necessário você falhar também. Seu irmão trouxe maldição para dentro de casa, não é necessário você também trazer. Não, Davi deixou as coisas rolarem. Muitos de nós achamos que o problema se resolve com o tempo, mas existem problemas que precisam ser enfrentados, que precisamos ter a coragem que temos lá fora, dentro da nossa própria casa. Temos que admoestar e exortar e intervir antes que as coisas fiquem feias demais. Porque quando as coisas estão feias, elas sempre podem piorar. E como esse drama se desenvolve na família de Davi, como essa coisa toda acontece, como essas coisas vão se desenrolar. Porque Davi tinha respeito de todos os seus filhos, todos os seus filhos reverenciavam ele, mas Davi não sabia nada dos seus filhos. Quando os pais hoje têm a reverência dos seus filhos só faltam se curvarem quando eles passam, seguem a regra padronizada da tradição familiar, são incapazes de chegar em casa e perguntar como está o seu relacionamento, como está a sua vida, como está a sua relação com o seu amigo, com a sua amiga, como está seu estudo, brincar, sabe? Se despojar daquela armadura de pai e mãe, como se fosse uma profissão. Brincar com seu filho, seja ele de 10, de 12, de 17, pegar sua filha no colo e rodar e dizer: como é que tá? Vamos, hoje é meu dia de Deus, nós vamos passear no shopping, eu e você. Pegar o seu filho e dizer: meu filho, olha, eu te amo, sei que você me respeita, mas eu não quero ser só seu pai e sua mãe, eu quero ser seu amigo também. Porque tem pais que tem muita reverência dos filhos, mas não sabe nada dos filhos, porque os filhos não contam nada, tem medo de contar, tem medo de se abrir, porque serão criticados, serão colocados numa forma à luz das tradições. Absalão não estava interessado no rei, Absalão não estava interessado no ídolo, Absalão não estava interessado em alguém que conquistava
Absalão não estava interessado na tradição. Absalão não estava interessado em que seu pai era o mais famoso de todos os reis. Não! Davi queria só um pai. Absalão, perdão, só queria um pai. Absalão só queria um pai. E nós vemos hoje muitos pais trabalhando, conquistando, comprando tudo para os seus filhos, não falta nada. Os videogames, a tecnologia mais atual é posta na mão. Tudo tem. Mas o que eles querem é só um pai, é só uma mãe. Eles não querem uma tecnologia, porque a tecnologia não sente. A tecnologia não abraça. Eu fui uma pessoa que fui criada sem pai, eu sei o que é isso. A falta que faz quando você precisa ter um pai ao lado, você não tem. Eu não estou dizendo só pai, eu estou dizendo um amigo, porque muitas vezes você tem um pai, mas você não tem um amigo. Tem muita gente que tem pai em casa, mas não tem um amigo. Não pode se abrir, o pai não sabe nada, não sabe nem que cor é a preferida do filho ou da filha. Não sabe nada da sua vida. Por isso o tema é pai, fabricante e proprietário. E fabricar, a gente, é fácil. Fabricar é fácil. Fabricar é fácil. Davi, porém, toda essa situação permanece indiferente. E Absalão fica com Tamar durante 2 anos em sua casa. E nesse período também, como eu falei, ele não visita nem Tamar, nem Absalão. Agora Davi, a despeito de todos esses problemas, era um homem de boas intenções. E a minha pergunta para você: boas intenções bastam? Você quer saber quando uma pessoa tem boa intenção? Pergunta por que ela deu o nome ao seu filho. Que deu? Por que você deu o nome do seu filho? Por que você escolheu o nome do seu filho como você escolheu? E Davi, ele escolheu, ele era um homem de boa intenção. Ele escreveu, por exemplo, quando Aminon, que era o primogênito, nasce, de Ainoã, a jezreelita, ele dá o nome de Aminon, que significa fiel, digno de confiança. Ele tinha uma expectativa com esse jovem de ser alguém com uma índole, com um caráter. Ele tinha planos para Aminon. Quando a gente dá nome aos nossos filhos, a gente intenciona que ele tenha planos, que ele cumpra mais ou menos aquilo que a gente está idealizando para ele. Nós temos Absalão, o próprio Absalão, filho de Maaca, que significa pai da paz. Pai da paz. É um cara que cheio de ódio no coração. Paz não é automático. Esse rapaz tinha paz. Só porque a ausência do pai na vida dele foi tão forte, ele perdeu a paz. Ele se magoou, se amargurou. E uma pessoa amargurada, magoada, é uma pessoa propensa a vinganças. O que mais aqui? Outro filho que ele teria? A própria Tamar. Tamar significa palmeira. A gente imagina quando dá nome a filha de palmeira, lugar de descanso, lugar de sombra, de paz, palmeirinha. Bem, queridos, boa intenção, boas intenções não bastam nos nossos filhos. Paz, boas intenções não bastam. Boas intenções não bastam. Deve haver investimento, envolvimento direto. E depois de todo esse quadro, que Davi não visita Absalão, que Davi não repreende Aminon, que Davi não consola Tamar estuprada, o que acontece? Absalão começa a planejar tirar a vida de Aminon. Ele começa então
a arquitetar a morte de Aminon. Então ele convida o rei, no dia que ele está tosqueando: vem o senhor, vem os irmãos, a gente aqui vai comemorar, vamos estar aqui todo mundo junto. Ele diz: olha, não vamos não, para a gente não ser pesado a você. Ele: não, pelo menos deixa então os irmãos virem. E Davi fica em casa mais uma vez. Sabe o que Davi está fazendo? Transferindo responsabilidade. E nós, homens, temos a tendência de transferir as nossas responsabilidades, porque dizemos: trabalhamos fora, quem tem que educar o filho é a mulher. Trabalhamos fora, quem tem que educar o filho é a avó. Trabalhamos fora, quem tem que educar o filho é a creche. Meu irmão, ninguém tem responsabilidade com o seu filho. Quem tem responsabilidade de educar o seu filho é você. Essa tarefa é sua, essa obrigação é sua, é da sua mão que Deus vai cobrar isso. E ele transfere a responsabilidade. Talvez Davi pense: os irmãos vão chegar lá, vai apaziguar a situação, as coisas vão ficar legais, não é assim? Transferindo responsabilidade, colocando o problema debaixo do tapete. Essas coisas não são assim. A amargura que fica às vezes gravada na alma, que precisa de tratamento, de choque de amor, de exortação, de compreensão. Dá uma sacude dela para entender: olha, sai desse transe que você está vivendo de ódio, os pés no chão. Mas Davi não faz isso. Ele mais uma vez transfere a responsabilidade. Ele se torna omisso em tudo isso aí. Homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Todos já conheciam a intenção de Absalão. Davi já conhecia a intenção de Absalão. E ele transfere responsabilidades. E os irmãos, quando Davi dá ordem aos moços e prepara a emboscada e mata Aminon, os irmãos dele: você acha que vai contra? Não, eles pegam, montam os seus cavalos e vão embora. Sabe por quê? No fundo, os irmãos já esperavam isso também. No fundo, os irmãos até aprovavam isso. Davi transferiu responsabilidade para irmãos que também precisavam de exortação, de compreensão, de dizer: ó, vocês são uma família, vocês protejam. Aminon errou. Aminon, vamos sentar, vamos exortar Aminon, vamos conversar. Mas isso precisa ser, esse pus precisa ser extirpado, esse pus precisa ser tirado dessa ferida que foi formada. Mas não, Davi deixa o pus ali até a gangrena chegar. E muitos pais fazem isso. Às vezes são dois irmãos e a briga acontece, e pais se omitem, e pais deixam para a mãe, e os pais dizem: são irmãos, daqui a pouco se acertam. Nem sempre se acerta. Nem sempre se acerta. Nem sempre se acerta. E com isso, meu irmão, após a morte de Aminon, Davi foge, Absalão foge para Jesus, da presença de Talmai, e ali ele fica 3 anos. Davi manda homens para perseguir e tudo mais, mas Davi não se interessa em buscá-lo para conversar. O que você fez? Aconteceu estupro, Davi não tratou. Agora acontece um homicídio, um fratricídio, e Davi também só se importa e manda seus homens para pegar, capturar. Ele também não busca: chama meu filho, esse negócio entre mim e ele. Não, ele manda homens atrás, sabe? Mais uma vez ele transfere a responsabilidade. Não esqueça, paz, a responsabilidade é sua. É sua, é das suas mãos que será cobrada. Nada de Davi, 5 anos se passam, nada de Davi tomar posição, zona de conforto total.
acontece uma coisa interessante. Nesse período, Davi começa a arrefecer a sua ira contra Absalão. E aí, Joabe prepara todo um esquema com uma senhora. E Davi entende toda a jogada de Joabe e manda chamar Absalão. E quando Absalão chega em Jerusalém, vem de Jesus, crente que o pai ia chegar: meu irmão, o que tu fez, cara? Tu tá errado, senta aqui, tu errou, nós vamos conversar, mas olha, eu te amo, independente de qualquer coisa, tu é meu filho, senta aí, vamos sentar aqui, vamos enfrentar essa situação juntos. Que negócio é esse? Não. Ele diz assim: ó, fala para Absalão vir para Jerusalém, ir para a casa dele e não olhar na minha cara. Absalão, crente que ia receber o colo do pai, ia receber a exortação do pai, ia receber, sabe? Não recebe nada, quem recebe é o desprezo. Manda ele vir para Jerusalém, fica lá na casa dele, mas não olha a minha face. Seria o famoso: olha só, manda ele atravessar meu caminho hoje, não olha na minha cara, tem muita besteira, fica longe de mim. O negócio está crescendo, meu irmão. Absalão então começa agora a planejar uma coisa: eu vou tomar o reino todo, eu vou humilhar meu pai. E aí você sabe o que ele faz? Ele começa a chegar em Jerusalém, e todo mundo que vinha ser julgado pelo rei dizia assim: olha a tua causa, se eu estivesse no lugar do rei, se eu julgaria a sua causa, olha, eu entendo você. As pessoas vinham a ele, se curvavam, ele levantava, abraçava, parecia até um político atual, né? Fazia as promessas, dizia que a pessoa era maravilhosa, e ele foi furtando o coração do povo de Israel, do seu rei, para ele. No fim de 4 anos, ele pede licença para ir para Hebrom sacrificar, porque ele havia feito um voto de Jesus: se voltasse, ele entregaria o sacrifício ao Senhor. E ele então pede licença, e lá ele começa a planejar tomar Jerusalém. E Davi, que guerreou contra os filisteus, matou gigantes, sai, mais uma vez ele enfrenta o problema. É o fugitivo, sabe? O homem tem essa tendência, de fugir dos problemas. O homem tem a tendência de não confrontar, tem medo do conflito. Às vezes é um valente lá fora, enfrenta todo mundo, mas é um capacho dentro de casa. Você se lembra? Quando a primeira mulher comeu do fruto, segundo alguns estudiosos, Adão estava por perto. Ele não falou nada. Ele deixou a mulher fazer o que tinha que ser feito. Não tinha que ser feito. Isso omitiu. E quando Deus chega para dizer que eles erraram, ele diz assim: a mulher que tu me deste. Não assume seus erros, projeta no outra culpa, sabe? Há muitos pais que estão sempre culpando o filho, a esposa, não sei quem, pela sua má sorte em alguma área, não assume as suas responsabilidades. Absalão foge de Jerusalém, e aí tem um camarada que fica e cola com Absalão, chamado Aitofel. Vocês sabem quem foi Aitofel? Pai de Eliã. Você sabe quem foi Eliã? Pai de Betseba, avô de Betseba, Aitofel. Vocês sabem que esse homem tinha no coração por Davi ter destruído o casamento de Betseba com Urias? Você sabe que esse homem tinha no coração, pelo nome da família dele ter sido jogado na lama em Israel? Você sabe quanta amargura esse homem tinha no coração, apesar de sábio, por ter visto Davi solapar
a sua família. Agora que Davi vai, ele fica, e ele cola para Absalão, e começa a dar conselhos a Absalão. E o primeiro conselho que ele diz é o seguinte: Davi deixou 10 concubinas aí, para poder cuidar da casa, do palácio. Você faz o seguinte: o que ele fez escondido lá, isso não está no texto, mas a gente entende isso. O que ele fez escondido lá com a minha neta, faz o seguinte: uma tenda no eirado, no terraço, chama todo Israel e possui uma por uma das concubinas dele. Envergonha teu pai perante todo mundo. Sabe, para um filho fazer isso, o coração dele tem que estar cheio demais. Esse pai não consegue entender a razão de tudo. Ele só pensa, sabe, naquilo que está na frente. Ele não olha 5 dedos e diz atrás desses 5 dedos a vida, a pessoas. Ele consegue ver só 5 dedos. É um homem limitado. Guerreiro, administrador, tremendo, famoso, mas um fracasso dentro de casa. Um fracasso dentro de casa. Exemplo para os filhos quanto à paternidade, quanto à família, zero. Os filhos estão crescendo sem modelos. Filhos não aprendem com palavras, filhos aprendem com modelos. Aitofel também diz: olha, vai lá, envia 12 homens, eles estão fugindo agora, estão cansados, estão caminhando, envia os melhores homens, desce o cajado, mata, não precisa matar o povo não, mata o rei, porque o povo vai voltar para você. Uzai, quando consultado, ele frustra esse intento de Aitofel. Ele não faz isso não, mas se você olha, se você for, tu sabe que os valentes de Davi estão com ele, os 30 estão com ele, eles vão acabar. Ele sabia que um só matava 800, os 3 valentes. Se ele vai acabar com o teu exército aí depois, você não vai conseguir nada. Eles vão direto para Davi. Toma seu conselho, sabe? E frustra o conselho de Aitofel. Irmãos. Sabe o que acontece? Davi manda Joabe, aquele que ajudou a reconciliar na primeira fase. Agora ele fica muito irado porque Davi dá as costas a ele. E Davi manda ele guiando seus homens e diz: não toquem Absalão, não toquem Absalão. Traz meu filho. O pessoal já estava com sede de Absalão. Sabe, é uma coisa que tem o pai saber que alguém tem sede do seu filho. Sede de beber o sangue do seu filho. É uma coisa que tem o pai saber que tem tudo para matar o seu filho. Davi, mesmo assim, Davi não era bobo, Davi era experimentado, Davi sabia a sede daquela galera. Mas ele diz o seguinte: olha, não toca Absalão. Ele, no meio da batalha, Absalão foge, Davi, Absalão era lindo, dos pés à cabeça, aqueles cabelos lindos, só cortava no final do ano, ele pesava muito. Formosura, altura, da planta dos pés à cabeça dos dele, ele era bonito. E os cabelos dele de calvogão prendem numa árvore e ele fica ali. E Joabe, quando vê Absalão, pega 3 dardos e crava nele, transpassa nele. Vem os seus soldados, terminam o trabalho e matam Absalão. E a notícia que chega ao rei é que todos os filhos dele haviam morrido. Mas um deles diz: não morreu seu filho. Todos não.
notícia chega que Absalão morreu, Davi começa a chorar. Absalão, 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 pai. Absalão, Absalão, meu filho. Absalão, Absalão, meu filho. E ele chora e o povo não entende porque era inimigo dele. O povo só via o resultado, não entendia que a relação era família, cara. O povo não entendia que os sentimentos ali estavam entrelaçados, era laço familiar. E esses são inimigos, vão matar, e eles arrumam um problema muito sério. Porque Davi não fica feliz com a morte de Absalão. Davi se culpa. Porque depois que acontece a morte, vem um filme na cabeça. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu passei a responsabilidade para fulano? Por que eu passei a responsabilidade para ciclano? Por que eu preferi muitas vezes ficar num bar? Por que muitas vezes eu preferi fazer outras coisas do que confrontar os erros dos meus filhos, investir na vida deles, fazer parte, ser proprietário daquela relação, entender que eu sou dele, ele é meu, eu sou convertido a ele, ele é convertido a mim, ele é meu filho, ela é minha filha, ela é minha amiga, eu não sou pai, eu sou amigo, nós somos uma só natureza, é meu sangue, é osso do meu osso, carne da minha carne. Deus fala isso espiritualmente para o homem e a mulher, mas o filho é direto. E aí depois começa a lamentar. Paz. Eu peço a você em nome de Jesus, converta o coração ao seu filho. De uma vez por todas, converta o coração ao seu filho. Há muitos filhos que estão crescendo magoados porque tem um pai que muitas vezes é um grande empresário, um grande pastor, um grande alguma coisa, é só aquele um pai. Hoje eu vi um filme que o marido, ele, a doideira lá, né? Um amigo dele, ele troca de vida com o amigo dele. Depois ele descobre que a mulher dele se sentia sozinha, se sentia abandonada, não tinha carinho, ele só pensava em dinheiro, na promoção dele, na profissão dele. Mas ele estava perdendo a sua família. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder seu filho? O que adianta? O seu dinheiro não vai chorar no seu funeral. As pessoas que hoje estão com você porque você tem algo para dar para elas, acharão um fardo no seu enterro. Mas o seu filho vai lá e vai chorar porque te ama. E nesse filme ele descobre, ele é um advogado muito famoso. E quando ele troca de novo da vida, volta à vida dele, ele acorda a mulher de madrugada e diz: olha, eu vou arrumar um emprego no mercado que eu tenho mais tempo para vocês, crianças. Eu vou arrumar um emprego aí, sabe? Eu não quero saber, eu vou ganhar pouco, mas a gente vai estar juntinho. Eu vou dar meu amor para você, você vai dar o seu amor para mim. Eu vou estar com meus filhos, minhas filhas. Compreendeu? Porque quando a gente está nesse ativismo, nessa roda, a gente não quer ouvir ninguém. Pai, converta o coração ao seu filho. Ele precisa do Danone. Ele precisa da escola boazinha. Ele precisa de um tênis bacana. Mas ele precisa muito mais de um amigo, de um irmão, de um colega, de alguém que brinque com ele, de alguém que tire a armadura de super-homem e diga: eu sou teu pai, teu amigo, vamos rolar aqui. Como é que você está se sentindo? Sabe, que você seja aquela pessoa que quando seu filho tropeçar, a primeira pessoa que ele busca e colo é você. Tropeçar em qualquer área. Essa
mensagem ela tem um brincamento com a mensagem do pastor Caio que ele pregou nos anos 80, o drama de Absalão. Eu queria reproduzir, não na integridade, porque quem sou eu para reproduzir a mensagem do pastor Caio? Mas eu convido a vocês a assistir essa mensagem no YouTube, ou o nosso aqui, que vai estar lançado, Igreja do Evangelho Integral, ou o drama de Absalão. Vai falar algumas coisas parecidas. Queridos, esse texto falou tanto no meu coração. Sabe, eu queria que vocês entendessem que os filhos de vocês estão sofrendo, caramba. Sabe, eu queria que vocês entendessem que eles precisam que vocês os ouçam. Eles precisam de um amigo. Eles não querem só o fabricante, eles querem o proprietário. Eles querem que você chore a lágrima dele. Sabe? Cara, eu tanto tive pai, eu fiz falta, cara. Às vezes, hoje, há pais separados que são mais presentes na vida dos filhos do que os que estão juntos. Há pais separados que participam, vão na escola, perguntam, interagem. E aqueles que estão juntos, gente, hoje os pais estão mudando, que já está se fazendo como se dá quando fica com o filho compartilhado, adoção guarda compartilhada, obrigado. Porque os pais querem estar juntos. Você sabe que você crescer sem alguém que você possa correr, abrir o seu coração. Quando você tropeça, você não confia no teu pai. Ele não é a primeira pessoa que você procura. Talvez seja a última. E quando vem querer saber, você não quer ouvir, porque, caraca, não teve lubrificamento, não teve a ligação. Ele não consegue se abrir com você, porque não rolou. Você não permitiu rolar. Mas ainda há chance. Que essa mensagem seja um divisor de águas na sua relação com o seu filho. Porque eu sei que é um grande presente de Deus você ouvir isso aqui que ele está falando. Porque ele precisa de você. Não acha que está tudo bem porque o Danone está na geladeira. Não acha que está tudo bem porque o coleginho está bom, porque o sapatinho está inteiro. Eu tenho certeza que Absalão trocaria o reino todo só para ter um pai. Quantos filhos rebeldes tem aí, irmãos? Quanta gente ignorante está aí fora, dando patada em todo mundo. Na verdade, é revolta, é amargura por não ter tido alguém que o exortasse na hora que tivesse que exortar em amor. Alguém que sentasse para chorar quando realmente precisava. E não alguém que chegasse assim, isso é frescura, deixa isso para lá, isso vai passar. Não é assim? Passa não. Faz isso não, banaliza a dor de uma criança de 2 anos, banaliza a dor do seu filho. Isso é importante para ele, é importante para você, assim como aquilo que Deus poderia dizer assim, isso é bobeira, Deus suporta. Siga o exemplo do Senhor. Eu também não tive um pai, mas Deus me deu a oportunidade de conhecer o pai dos pais. Tudo que eu aprendi foi no Evangelho. Aprendi com Jesus, que me amou, que deu direção. E eu disse, o que eu não tive, eu quero dar. Quero dar como pastor. Eu também não tive um pastor para cuidar de mim, um pastor que estivesse à minha disposição quando eu precisasse, quando minha dor apertasse, alguém que pudesse conversar. Eu não tive isso. Eu tive um pastor que queria ser famoso.